Já ouviste a incrível história de 3 jovens que foram lançados numa fornalha ardente, e contra todas as probabilidades, saíram sem um arranhão? Deixa-me contar-te a emocionante aventura de Ananias, Misael e Azarias. Estes corajosos jovens judeus enfrentaram desafios inimagináveis em suas vidas, mas a sua inabalável fé em Deus permitiu-lhes superá-los. A sua história é um lembrete da força que a fé pode ter, especialmente quando enfrentamos tempos difíceis. Agora, mergulhe comigo nesta história e não se esqueça de nos seguir para mais contos inspiradores como este. Tudo começou em Judá. Ananias, Misael e Azarias viviam lá quando um dia, o poderoso rei Nabucodonosor conquistou Jerusalém e decidiu levar muitos judeus para o seu reino na Babilônia. Entre esses cativos estavam nossos 3 protagonistas e também um jovem chamado Daniel. Segundo especialistas, estes rapazes eram apenas adolescentes de no máximo 17 anos quando foram forçados a deixar suas casas. Ao chegarem à Babilônia, estes jovens não passaram despercebidos. Na verdade, foram escolhidos para servir o rei em seu palácio. Durante esse tempo, estavam sob a supervisão de um homem chamado Aspenaz, que estava encarregado de todos os eunucos na corte real. Um dia, Aspenaz decidiu mudar os seus nomes. Assim, Ananias tornou-se Sadraque, Misael tornou-se Mesaque, Azarias tornou-se Abednego e Daniel foi chamado de Beltesazar. Estes novos nomes tinham raízes babilônicas e estavam ligados a crenças pagãs. Sabias que a Babilônia tinha um plano astuto para os exilados que chegavam ao seu território? Segundo especialistas na Bíblia, o objetivo da Babilônia era transformar completamente a identidade destes estrangeiros. Queriam que adotassem a sua cultura e se desvinculassem das suas raízes, até o ponto de se sentirem totalmente babilônios. Uma estratégia-chave para alcançar isso era mudar os seus nomes, como se assim pudessem apagar o seu passado. Mas há algo que deves saber sobre Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Apesar de receberem novos nomes, não permitiram que seus corações e mentes fossem alterados. Estes jovens, com determinação impressionante, decidiram não abandonar suas crenças e tradições. Por exemplo, escolheram não consumir a comida nem a bebida oferecida pelo rei da Babilônia. Durante 10 dias, alimentaram-se exclusivamente de legumes e água. E o surpreendente é que no final desse período, pareciam mais saudáveis e radiantes do que aqueles que se deliciavam com as iguarias do rei. O compromisso destes jovens com seus princípios não passou despercebido por Deus. Ananias, Misael e Azarias foram abençoados com sabedoria e conhecimento em diversas áreas, enquanto Daniel foi agraciado com a habilidade de interpretar visões e sonhos. Tanto que se dizia que superavam em habilidade e entendimento os mais destacados magos e astrólogos da Babilônia. Mas as provas não terminaram aí. Numa ocasião, sem a companhia de Daniel, os outros 3 enfrentaram um desafio monumental. O rei Nabucodonosor mandou construir uma gigantesca estátua de ouro que media uns impressionantes 27 metros de altura e pouco mais de 2,5 metros de largura. O rei Nabucodonosor decidiu fazer uma grande cerimônia para celebrar a inauguração da sua enorme estátua de ouro. Segundo as histórias da Bíblia, ele não poupou detalhes e convocou todas as personalidades importantes da Babilônia para este evento: sátrapas, magistrados, capitães, juízes, tesoureiros e conselheiros. Imagine um encontro dos mais influentes e poderosos da época. Contudo, houve uma notável ausência: Daniel. Muitos acreditam que Daniel estava viajando tratando de assuntos do reino naquele momento. É importante mencionar que Daniel não era qualquer pessoa, mas tinha conquistado o respeito e confiança do rei, sendo seu principal conselheiro. Se ele estivesse presente na cerimônia, certamente teria compartilhado o mesmo destino que Ananias, Misael e Azarias. O rei tinha um plano para esta cerimônia: queria que todos sem exceção, adorassem a sua estátua. Assim, emitiu um decreto que dizia que ao ouvir a música, todos deveriam se prostrar e prestar homenagem à estátua. E havia um castigo severo para aqueles que ousassem desobedecer: seriam lançados numa fornalha em chamas.
Dizem os especialistas que devido às suas impressionantes dimensões e ao fato de que a Babilônia era uma vasta planície sem montanhas, a estátua podia ser vista de muito longe. Era como se estivesse num grande palco natural, onde todos pudessem vê-la claramente. E como estabelecido pelo decreto, quando a música soou, a multidão, composta por pessoas de diferentes lugares e línguas, prostrou-se e adorou a majestosa estátua dourada que o rei Nabucodonosor tinha erigido. A tensão era palpável, pois todos sabiam o que estava em jogo se decidissem não seguir as ordens do rei. Ananias, Misael e Azarias estavam no meio da multidão, mas destacaram-se por serem os únicos corajosos que não se inclinaram diante da grande estátua de ouro. Imagine a cena, todos ao seu redor se prostrando e eles, firmes na sua fé, permanecendo em pé. Esta ousadia não passou despercebida e o rei Nabucodonosor, furioso ao ver tal desobediência, mandou chamá-los. Quando os jovens foram trazidos à sua presença, o rei perguntou-lhe se era verdade que não adoravam a sua estátua, e para surpresa de muitos, ofereceu-lhes uma segunda oportunidade. Disse-lhes que se ouvissem a música e se prostrassem, tudo estaria bem, mas se não o fizessem, seriam lançados imediatamente na fornalha em chamas. E para enfatizar a sua autoridade, lançou um desafio, e que Deus poderá livrar-vos das minhas mãos. Misael, Azarias e Ananias, conhecidos na Babilônia como Mesaque, Abednego e Sadraque, responderam com incrível coragem: o nosso Deus a quem servimos pode livrar-nos da fornalha ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não o fizer, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Esta resposta não foi bem recebida pelo rei Nabucodonosor. Segundo os textos bíblicos, ele ficou tão furioso que o seu rosto mudou de cor. Sem perder tempo, ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal e que os melhores soldados do seu exército atirassem os jovens lá dentro. E assim foi feito. Ananias, Misael e Azarias foram atirados na fornalha, completamente atados, enquanto o rei e a sua corte observavam. Mas o que aconteceu a seguir deixou todos atônitos. Em vez de serem consumidos pelas chamas, os jovens caminhavam livremente no meio do fogo. E não estavam sozinhos. Os textos bíblicos mencionam que uma quarta figura estava com eles, que muitos interpretam como um anjo ou uma manifestação do próprio Deus. A Bíblia diz: e estes três, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou, e levantou-se depressa, e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu, dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada de dano sofrem, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. O rei Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. E os 3 saíram do meio do fogo. Todos os presentes puderam testemunhar que o fogo não lhes causou nenhum dano. Seus corpos não estavam queimados, seus cabelos não estavam chamuscados, suas roupas não estavam danificadas e nem mesmo cheiravam a fumaça. O rei Nabucodonosor, profundamente impressionado, declarou: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, e que, desobedecendo a ordem do rei, entregaram os seus corpos, para que não servissem nem adorassem a nenhum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim se faz um decreto, que todo povo, nação ou língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porque não há outro Deus que possa livrar desta maneira. A partir desse momento, o rei promoveu Ananias, Misael e Azarias na província da Babilônia, reconhecendo o seu compromisso e a sua fé inabalável. Mas por que esta história é tão especial e por que ainda é lembrada hoje? A história de Ananias, Misael e Azarias é um testemunho poderoso do poder da fé e da proteção de Deus. Estes 3 jovens, apesar de enfrentarem pressões externas e riscos mortais,
escolheram permanecer fiéis às suas crenças e confiar no seu Deus. E como resultado, foram miraculosamente salvos das chamas e ganharam o respeito e reconhecimento de um reino inteiro. A sua história nos ensina que mesmo quando tudo parece perdido e as circunstâncias são adversas, a fé e a confiança em Deus podem trazer milagres inesperados. Muitas vezes, somos tentados a comprometer nossas crenças e valores por medo ou pressão externa. Mas esta história é um lembrete de que devemos permanecer fiéis ao que acreditamos, independentemente das circunstâncias. Não sabemos o que o futuro nos reserva, mas podemos confiar que Deus está conosco em cada passo do caminho. Se mantivermos a nossa fé e confiança nele, mesmo nos momentos mais difíceis, seremos capazes de superar qualquer obstáculo e testemunhar o seu poder e amor em ação. A história de Ananias, Misael e Azarias é uma inspiração para todos nós. Mostra-nos que, quando nos mantemos firmes nas nossas crenças e confiamos em Deus, Ele está sempre conosco e pode realizar milagres inimagináveis. Se estás a enfrentar desafios na tua vida, lembra-te desta história e da coragem destes 3 jovens. A tua fé e confiança em Deus podem levar-te a superar qualquer adversidade e testemunhar o seu poder e amor em ação. Obrigado por nos acompanhar nesta emocionante jornada pela história de Ananias, Misael e Azarias. Se gostaste desta história e queres ouvir mais contos inspiradores como este, não te esqueças de nos seguir e de partilhar com os teus amigos e familiares. E lembra-te sempre de manter a tua fé e confiança em Deus, independentemente das circunstâncias. Ele está sempre contigo e pode realizar milagres inimagináveis na tua vida. Até a próxima, e que Deus te abençoe.